Olá, tudo bem? Oh, glória a Deus. Estamos para dar início a esse canal do YouTube, denominado Pastor Davidson de Freitas. Eu quero aqui externar a minha alegria em estar nesse momento participando com todos vocês, momentos de alegria com Jesus Cristo, aquele que um dia me deu a oportunidade de conhecê-lo de perto, aquele que está comigo há vários anos. Eu quero externar a minha alegria nesse momento e dizer que o Senhor é Deus. Ele me fez, Ele te fez você. Nós estamos nesse mundo para alguma coisa. Com certeza existe este Deus que conhecemos. Eu já fui de várias religiões, por isso nenhuma delas, quaisquer que sejam, eu falo alguma coisa ruim. Eu vou dar testemunho das coisas que me ocorreram durante esses anos em que eu servi a vários deuses, servi a várias religiões e não consegui realizar em todas elas, exceto a que estou hoje, a maravilha de conhecer de perto Jesus Cristo. Mas não quero dizer que quem não conhece não faz parte desse circo. Pelo contrário, nós estamos aqui para falar daquilo, por que eu mudei, quais foram os caminhos que eu tomei para chegar onde eu estou e por que eu acho que a nossa vida é direcionada por um ser superior. Eu não acho, eu tenho certeza. É um Deus maravilhoso, cada um tem o seu Deus. Cada religião tem o seu Deus. E nós cremos no Deus Altíssimo, aquele que criou os céus, a terra e tudo que há. Nós cremos também que Ele é conosco para que nós possamos discernir o que é bom, o que não é bom, o que agrada a Ele e o que não agrada a Ele. Mas é importante que nós tenhamos um Deus a seguir. O meu Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó e de Jesus Cristo, é o Deus que eu sirvo há 25 anos. É o Deus que eu creio nas maravilhas, eu creio na minha vida, na minha saúde e o principal, eu creio na vida eterna. Tudo que eu estou fazendo, eu já tenho um blog, chama-se Vivendo em Cristo, onde a gente fala muitas coisas de Deus, mas eu quero agora colocar para os meus amigos a minha fala, a minha presença, olhos nos olhos, como dizem, né? Para poder expressar verdadeiramente o que Deus está fazendo na minha vida. Eu quero colocar nesse momento um assunto que vai fazer parte dessa primeira nossa comunicação, nosso primeiro momento. Esse assunto, ele é, como diz, né, a minha própria mensagem principal no YouTube, trevas espirituais ou luz de Cristo? Por que eu faço essa colocação, trevas espirituais? Trevas espirituais porque eu não conhecia nada sobre Jesus. Eu não conhecia nada da vida de Jesus. Eu não conhecia as Escrituras, não conhecia a Bíblia. Por isso que eu trago essa mensagem como sendo das trevas espirituais, ou seja, eu não conhecia nada da palavra de Deus, para a luz de Cristo, ou seja, para aquilo que Deus nos permitiu. Todos nós temos o livre-arbítrio, nós servimos a quem nós quisermos, nós fazemos o que quisermos. Agora, em resumo de tudo que eu vou falar com vocês é o seguinte:
servir a dois deuses, você não vai conseguir nada com nenhum nem com o outro. Porque você não estará agradando ao outro e estará agradando um. Ou seja, vice-versa. Você vai agradar sempre um Deus e desagradar um outro Deus. Por isso que o caminho reto, o caminho que eu sugiro, né, é que sigamos um Deus. Um Deus, escolha o seu Deus. Você já escolheu o seu Deus? Muito bem. Mas permaneça fiel a Ele. Eu escolhi Jesus Cristo porque um dia, numa situação, Ele me tocou. Eu tenho uma história a falar, a contar sobre esse assunto hoje. E o assunto hoje intitula-se Luz ou Trevas? A escolha é sua. Por que esse termo? Como eu falei há pouco, o livre-arbítrio, você faz aquilo que você quiser. E nós temos um texto em 1 João 5, ou melhor, em 1 João 1, de 5 a 7, nós temos um texto que diz exatamente isso. Diz lá o seguinte: e esta é a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. No 6 diz o seguinte: se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse é o título da mensagem, né? Está em 1 João 1, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 7. Mas eu quero fazer uma introdução de uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu estava ainda, quando eu era espírita, praticante do candomblé, muitos anos atrás, eu estava me dirigindo à cidade de São Geraldo, município de Ponte Nova, onde eu ia ali fazer uma visita, fazer uma consulta a um médium que curava, que fazia várias coisas. E eu estava com 2 pessoas no carro, carro novinho, o carro, a estrada já era conhecida, eu passei lá várias vezes. Estava conversando com as pessoas, isso é de madrugada. E, por algum motivo, eu fui mexer no farol e, de repente, apagou-se tudo. Apagou a estrada toda, não sei o que eu fiz nos botões, isso era 5 horas da manhã, da madrugada. Mexi em algum botão lá que fez, o farol abaixou todo, desligou tudo, por algum problema meu que eu deixei de fazer correto, e de repente fiquei totalmente no escuro. Naquele momento, ao mesmo tempo que levei, que nós todos, né, as pessoas que estavam comigo, levaram aquele susto, somente tinha a claridade da lua que estava naquela noite, e de repente aquela lua conseguiu, eu através da lua consegui ver que tinha um desvio, que tinha alguma coisa pela frente, né? E foi feito recentemente, eu já conheci a estrada, mas houve uma mudança naquele momento, e naquele instante eu me deparei com a ponte, eu dirigindo somente com a luz da lua, que o carro tinha apagado, de algum motivo, que eu mexi lá em algum botão, era um carro muito bom, muito novo, mas eu dei eu cometi esse deslize, ou displicência, eu não sei, mas de repente nós ficamos com aquele susto, aquela circunstância, eu sei que eu deparei com aquele local que eu não conhecia, eu freiei o carro bruscamente, todo mundo assustou, eu também assustei, e quando eu vi, eu estava em cima de uma ponte de madeira, onde só passava um carro. E naquele momento, eu totalmente trêmulo, eu e todas as 2 outras pessoas que estavam comigo, acendi os faróis do carro e vi onde estava. Nós estávamos em cima de uma ponte, atravessando para o outro lado. Eu não sabia mais o que era, até a hora que eu acendi o farol e vi. E começamos a comentar o que tinha acontecido.
pus o farol alto e continuei a viagem. Fui chegar naquele local onde eu cheguei lá, participei das reuniões, fiz o que tinha que fazer. Um dia ainda nós vamos falar sobre isso. Mas qual que é a dedução de tudo isso? Eu estava indo num lugar, confiando naquela luz, daquele farol, daquele carro, e por algum motivo apagou tudo no momento, e eu fiquei no escuro. Eu, não, nós todos que estávamos, eu estava dirigindo, ficamos no escuro e de repente, por uma mão de Deus, que Deus já estava comigo mesmo, né, na situação, porque eu estava servindo, né, a Deus, e mexendo com o espiritismo, aí para mim eu servia ao Deus de Abraão, porque eu não conhecia, eu não estava servindo ao diabo, eu não estava servindo a macumbaria, não. Eu servia a Deus, como todos nós pensamos, como estamos servindo no espiritismo, servindo a Deus. É o Deus que eu estava servindo. Só que eu comecei a entender naquele momento qual a distinção das trevas, da falta de luz e da luz. Só que isso tudo veio completar depois a minha vida futura, né? Essa história que eu comecei a contar para vocês aqui hoje, exatamente para esclarecer, fazer um paralelo entre a vida física e a vida espiritual. E como nós vamos falar sobre isso, então nós temos que ver o seguinte, como está, nós já definimos, né, o capítulo 1 de 1 João e o versículo 5, que diz: Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Deus é luz. Não há trevas por quê? Porque Ele que ilumina os nossos caminhos. Ele que nos tira da escuridão, das trevas, do desconhecimento. E quando a gente não está na luz, a gente está na escuridão, que a gente intitula como trevas. Então, a primeira coisa que eu faço de perguntar é: existe alguma comunhão, luz com trevas? Comunhão? Eles andam juntos? Né? Eles andam juntos. Fecha os olhos, trevas. Abre os olhos, luz. Porém, o que nós temos que ver é o seguinte: nós estamos falando agora da vida espiritual. Eu era uma pessoa bem-sucedida, graças a Deus ainda sou. Tinha a minha situação financeira definida, mas ainda estava trabalhando para um Deus, pensando que Ele era o Deus que eu queria ser. Hoje eu sei que não, depois nós vamos falar por quê, né? Então nós temos lá também, em 1 João 2, de capítulo 2, versículo 3 ao 15, algumas condições que distinguem andar em luz e andar em trevas. Diz o seguinte: se conhecemos e guardamos seus mandamentos e andamos como ele andou, andamos em luz. Se conhecemos os mandamentos e andamos como ele andou, estamos em luz. Se conhecemos, a gente só conhece lendo, fazendo a reflexão e aprendendo. Segundo, se amarmos nossos irmãos, andamos em luz. Caso contrário, andamos em trevas. Quais são os nossos irmãos? Os irmãos daquela igreja que eu participo, daquele meio que eu participo. Naquela época, eram os irmãos espíritas. Hoje, eu sou amigo dos espíritas, mas hoje eu tenho meus irmãos em Cristo. Inclusive, eu tenho parentes, sua maioria são espíritas. Mas os meus irmãos hoje, quer dizer, aqueles que fazem parte da mesma, né, da mesma casa, são irmãos aqueles que habitam a mesma casa, têm o mesmo pai, a mesma mãe, né? Então hoje eu sou filho do Deus Altíssimo, pela Bíblia. Porque um dia eu abri a Bíblia e um dia eu tomei conhecimento de tudo aquilo. Então nós temos a primeira circunstância, né? Andarmos segundo os mandamentos de Cristo e
amando os irmãos. Amor fraternal faz parte da minha igreja. E segundo, nós temos que ir também, esses 3 itens, agora o terceiro, separação do mundo. O que é separação do mundo? Eu deixo de fazer aquelas coisas que eu fazia, que faziam também parte da minha vida do mundo, ou seja, do mundo quer dizer que todas as pessoas fazem, independente da religião, fazendo por fazer. E no 2 nós podemos falar que Jesus também falou em João 8,12, que todo mundo já ouviu falar, se não já ouviu falar, é aqueles que já conhecem, glória a Deus. Então Jesus tornou a falar-lhes dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está em João 8,12. Então Jesus afirma que quem segue a ele não estará em trevas, e sim a luz, porque ele é a luz do mundo, né? Outra situação também, em 1 João, agora já no capítulo 1, versículo agora 6, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não participamos da verdade. E não participamos e não praticamos a verdade. Por quê? É aquilo que eu falei no começo, né? Está lá em 2 Coríntios 6,14, não vos prendais a julgo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade tem justiça com injustiça e que comunhão tem luz com trevas? Nós devemos também ver aquilo que Paulo deixou a igreja de Éfeso, está lá em Efésios 5, 8 e 9, pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andais como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade e justiça e verdade. E quer dizer que se você, igual Paulo era das trevas, quer dizer, não era da luz, a partir do momento que começa a praticar, ser da luz, né, você tem que andar como as pessoas andam juntos, como os filhos da luz. Não adianta você falar uma coisa, entendeu? Se mostrar uma coisa e mostrar uma coisa e ser outra. Não adianta que nós vamos continuar enganando a si mesmo, nem enganando a Deus, que Deus não se engana. E para terminar aqui, ainda no capítulo 1, agora no versículo 7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Uma coisa interessante, né? Quando a gente fala sobre o sangue de Jesus Cristo, nós vamos falar muito sobre esse sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado, porque Jesus Cristo pagou por nós. Né? Aqueles que creem e aqueles que não creem que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, né? A partir do momento que toma conhecimento da palavra de Deus, como eu tomei conhecimento, você vai tendo conhecimento e vai vendo por que nós, como foi no meu caso e todos que somos cristãos. Porque nós cremos que Jesus Cristo veio para nos resgatar da morte eterna. É o principal motivo. Tudo que eu faço, tudo que eu penso é para estar um dia com Cristo. Aqui no mundo nós já fizemos tantas coisas. Olha quantos anos eu servi o Espiritismo. 48 anos, não foram 48 dias. Servi o Espiritismo 48 anos. Muita coisa, aprendi muita coisa, fiz muita coisa certa, muita coisa errada, sempre tentando fazer o que era certo. Mas é isso que nós temos que ver. Se andarmos na luz como ele, Jesus, andou na luz, temos comunhão uns com os outros. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Sangue de Jesus Cristo tem poder sobre toda a nossa vida, sobre todas as dificuldades. Então essa é a mensagem que eu tinha hoje, é uma mensagem muito pequena, só para a gente verificar que, para dar início a esse convívio nosso, que em nome de Jesus Cristo, né, nós queremos pedir, se você gostou,
Dá um clique aí. E Pastor Davidson de Freitas. E nós estaremos juntos em várias outras oportunidades. Agora eu quero te agradecer e agradecer a Deus por sua vida. Eu quero agora fazer uma pequena oração nesse dia inicial. Amado Pai, Deus de amor, de verdade, aquele que deu o teu Filho Jesus Cristo para estar conosco, para fazer com que nossas vidas sejam cada dia mais próximas a Ele. Eu quero te louvar, Senhor Deus dos exércitos, pela vida de cada um que ouviu, cada um que assistiu, não sei onde que ele está, mas onde quer que ele esteja, que as mãos do Senhor estejam postas sobre a vida deles. Ó Senhor Deus, que eles façam a escolha certa, busquem a Ti, que é o único Senhor que pode nos libertar da morte eterna. Muito obrigado, ó Deus, por todos que estão comigo e todos que um dia estarão. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Foi muito bom estar com você. Que Deus nos abençoe, graça e paz. Amém.